Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores e minhas amoras. Estamos bem e vamos ficar cada dia melhor. Então, gente, eu vou falar mais especificamente do garoto dos olhos da Rede Globo e de todo o clã, né? Marcelo Freixo. No caso, Marielle. O Marcelo Freixo apareceu com a história de caçador e perseguidor de milícia. Vocês lembram disso, né? Foi até o Tropa de Elite 2 trouxe, né? Ele como um herói, brincando até de ser inimigo do brasão, né? Fez aquela coisa toda e tal. Ele é um bom engana-trouxa. Ele é um bom engana-trouxa, né? Quando ninguém sabia direito quem era brasão, ele já fazia aquela coisa, né? Enfim. Mas não é isso que eu vim trazer, porque isso a gente sabe. A gente vai recapitular algumas coisas, tá? Principalmente, já vou adiantando para esse vídeo não ficar longo, então já vou adiantando tudo, depois eu só mando ver, tá? Porque o outro ficou longo, né? No outro vídeo, o Daniel Silveira, eu mostrei o vídeo dele pelo qual ele foi preso, e ele já deixou pistas, porque no outro vídeo eu falei o quê? Que tem baleia por trás dos peixes que foram presos. Tem baleias, né? E no vídeo do Daniel Silveira, o que ele lasca, mas lasca com vontade, voltem lá para ver meu último vídeo, é em ministro. O ministro mais petista de todos, o Fachin. Foi o Fachin que liberou o Lula. Foi o Fachin que impediu a polícia de trabalhar no Rio de Janeiro com a desculpa da pandemia. Né? Porque não podia, não, só os morros, favelas. Essas pessoas do crime organizado atuam onde, gente? Não é no Leblon. Lá estão os mandantes, os cabeças. Mas a atuação é onde? Né? Então, só que a gente tem que relembrar, desde que o caso Marielle começou, eles queriam botar na conta do Bolsonaro. Inclusive, na época, usaram o vídeo do Freixo, eu não vou repetir esse vídeo aqui, tá? Senão fica longo. Do Freixo já malandramente batendo boca com o Flávio Bolsonaro na Câmara dos Deputados aqui do Rio, sobre brasão. Eles eram tão inimigos, né? E o brasão está envolvido numa morte encomendada de uma assessora do Freixo. Então é porque eles eram inimigos, será? Será? Eu já falei para vocês, a gente ainda não sabe o real motivo. Ele sempre sentou cacete milícia e ele é o mais miliciano de todos os milicianos. Nós vamos ver um pouquinho disso, no que ele está enrolado, tá? Só para relembrar mesmo. E assim, o que eu vou trazer para vocês de mais especial também é de um esquerdista. Mas vamos começar lembrando sobre a morte da Marielle, a acusação dele, junto com a mídia fortalecendo toda hora, culpando o Bolsonaro. A ligação dele era Bolsonaro, Bolsonaro e Bolsonaro. Ele até tenta, porque ele é um cara meio ator, ele tenta ser o bonzinho, politicamente correto, não falei, mas estou falando, não estou acusando, mas já estou, né? Então, a gente vai ver, relembrar o que ele falou na época. Olá, gente, todos nós assistimos ao Jornal Nacional e, evidentemente, estamos
muito assustados com o que ali assistimos, porque, segundo o relato do porteiro daquele condomínio onde mora o presidente Bolsonaro, quando um dos assassinos, no dia da morte da Marielle, algumas horas antes da sua execução, ao entrar no condomínio, e nós não sabíamos sequer que ele tinha ido no condomínio no dia da morte da Marielle, ele não anunciou que ia buscar um outro assassino que mora lá. Ele anunciou que ia na casa 58. Ele ia na casa onde mora o presidente da República. E quando o porteiro observa nas câmeras que não se dirigiu para o lugar anunciado, e sim para a casa do Rony Lessa, outro assassino que está preso, entrou em contato novamente, ou seja, ele falou com alguém que estava na casa, que autorizou a entrada do Elcio Vieira, que é um dos assassinos, e que autorizou também, que sabia para onde ele estava indo. Esta denúncia, se for verdadeira, e isso é baseado no relato do porteiro, é gravíssima. E leva ao quê? A ideia de que o Bolsonaro está envolvido com o crime da Marielle, isso não nos cabe, nós não somos levianos, a gente não é responsável. Nesse dia o Bolsonaro estava em Brasília, isso já está comprovado, mas é muito importante, é muito fundamental que a gente descubra quem estava na casa de Bolsonaro. Quem autorizou, segundo o relato do porteiro, que um dos assassinos da Marielle, algumas horas antes da sua execução, entrasse no condomínio. É preciso saber se essa informação é verdadeira e se é verdadeira. Quem autorizou? Quem estava lá? Essa investigação é decisiva. Por isso, o ministro Dias Toffoli, que foi comunicado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, sobre este episódio, porque ao citar, ao envolver o presidente Bolsonaro, porque era a sua casa, mesmo que ele não estivesse lá, e ele estava em Brasília já confirmado, o ministro Dias Toffoli tem que autorizar essa investigação. É fundamental que o ministro não crie uma barreira para uma investigação de um caso tão importante, tão relevante. Nós, da bancada do pessoal, vamos chamar outros deputados de todos os segmentos ideológicos, todos os partidos, todos que querem democracia, todos que sabem o quanto o caso Marielle é fundamental para a democracia do Brasil, porque uma vereadora não pode ser executada por um grupo político, seja ele qual for, seja ele de que grupo for, não interessa, esse caso tem que ser resolvido e é muito importante que o ministro Toffoli autorize a continuidade dessa investigação. É isso que a gente vai exigir. E essa não é uma briga do PSOL, essa é uma briga da democracia, isso é algo maior. Então nós vamos nos reunir com vários deputados, já solicitamos oficialmente ao Supremo Tribunal Federal que nos receba amanhã e vamos chamar outros deputados. A gente vai exigir que essa investigação não termine. O presidente Bolsonaro acabou de dar uma declaração bastante irritado, mas não cabe irritação. O que cabe é esclarecimento nesse momento. É isso que a gente quer saber. A gente quer saber se houve uma autorização de alguém da casa para que o assassino entrasse no condomínio e se isso aconteceu, quem foi a pessoa que autorizou. Isso é muito importante. Não é só por Marielle, é pela democracia no Brasil. Essa não é uma luta do PSOL, essa é uma luta por justiça. Pois é. E aí ele foi para a TV Brasil e falou mais um pouquinho. Ele falou que mulher preta, pobre, da favela, ninguém vê, ninguém liga. Quer dizer, fazendo aquele dramalhão, né? Porque era preta, porque era pobre, porque era da favela. A certeza da impunidade foi total. Com certeza. Porque imaginei, já tinham certeza da impunidade, porque na cabeça desses caras, matar uma mulher preta da favela não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. Matar uma mulher preta da favela vai dar em quê? Na cabeça deles é isso. Freixo, você... A favela ia ficar por isso mesmo. Nisso ele acreditava. Ele falou para trazer comoção, mas ele acreditava nisso. Ele acreditava nisso. Que não ia dar em nada, e ele ia usar o cadáver da pobre da Marielle para infernizar a vida dos bolsonaros, né? Só que, gente, muito antes disso, já tinha uma esquerdista que não topava ele à esquerda. E que já trazia na época muitas verdades e trouxe muitas verdades. E essas verdades que a gente vai ver para entender quem é o Freixo e do que ele é capaz. Gente boa, estou aqui me preparando para ir à luta, mas antes eu quero comentar o debate de ontem na TV Globo. 2 candidatos surtaram ouvindo apenas gritos. Imagine se eles chegam
a prefeitura o que não vai acontecer. Vão fazer como o garotinho, que se encostava na parede e passava mal, tinha que chamar a ambulância. É isso que vai acontecer. Não estão preparados para a pressão do cargo. Foi uma pressãozinha de nada que eu dei. Bom, falei do Freixo e vou falar de novo. Eu já escrevi 4 artigos para desmistificar essa coisa do Freixo ser intocável, maravilhoso, impoluto. Não é. Não é. Acredite se quiser. Eu perdi minha vida inteira dizendo que o Eduardo Cunha era ladrão. Ninguém me ouviu. Agora eu estou avisando. O Freixo não é flor que se cheire. O Freixo, a primeira vez que eu denunciei por envolvimento com os Black Blocs. Havia uma ligação umbilical dele com os Black Blocs. Sabe o que ele fazia? Ele usava funcionários do seu gabinete para atuar na IDDH, que é uma ONG que supostamente defende os direitos humanos, ou devia, porque só defendia direito dos Black Blocs. Bom, ele mandou um monte de gente para trabalhar na ONG, eu tenho o nome deles. Tiago de Souza Melo, tesoureiro da ONG, trabalhava no gabinete do Freixo. Esse cara, esse advogado do Freixo, é uma coisa que a história vai contar. Defendeu 2 vezes o Fábio Raposo, aquele menino que agora vai a júri popular por ter participado da morte do Santiago Andrade, que era cinegrafista da Band. Ele mandou o funcionário dele defender esse cara que tinha matado o cara. Mas quando morreu, ele não sabia que ia dar isso. Quando morreu, sujou, como dizem os bandidos que ele conhece. Bom, tinha outro, Tomás Fernandes Prisco Paraíso Ramos, membro do Conselho Deliberativo do IDDH, é a ONG. Pedro Daniel Strozenberg, advogado. E tem o presidente da ONG, que é João Tancredo. João Tancredo vive defendendo os Black Blocs e o Freixo. E doa dinheiro para a campanha do Freixo. Isso até não tem nada demais. Se não houvesse uma suspeita de um uso indevido de uma doação. É o seguinte, quando eles fizeram a campanha, todos pelo Amarildo, eles arrecadaram dinheiro. E esse dinheiro, 310 mil reais, ele era para ser doado para a viúva do Amarildo, a dona Elizabeth. Só que, dos 310 mil reais, ela só viu 60. Eles ficaram com 250. A ONG ficou com 250. A dona Elizabeth, para ela, já é muito dinheiro. Ela diz, não, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não é por aí. Mas não, eles ficaram com 80% do dinheiro da doação. Daí, a dona Elizabeth comprou uma casinha na Rocinha e comprou os móveizinhos dela, tal, não sei o quê, e faltou dinheiro para comprar, é verdade, a geladeira e o fogão. Ela foi pedir, eles disseram não. Daí, ela pegou o cartão de uma amiga e comprou a prazo, pagando 15% ao mês de juros. Esses são os meninos que defendem os direitos humanos. Pior que isso, os 250 mil reais que foi para IDDH, logo em seguida, apareceram de uma maneira estranha em forma de doação do João Tancredo para o Freixo, para a campanha anterior da Prefeitura do Rio de Janeiro. Será que é o mesmo dinheiro? Mas é muita coincidência. Como dizem que não existe coincidência. Bom, esse foi o primeiro caso. Depois teve, agora apareceu um outro caso. E ele sempre se coloca como se não soubesse de nada. Quando a Janira falou de viva voz que tinha financiado
a abertura ou a fundação do PSOL, ele disse, não tenho nada a ver com isso, não sei de nada. Bom, agora apareceu um candidato Berg nordestino, que foi impugnado pelo TRE por suposto envolvimento com milícia. O Freixo pulou, porque milícia é a única coisa que ele faz na vida. Ele só faz isso. Ele fez a CPI da milícia e tombou exausto. Então, esse eu mando embora. Daí apareceu outro. Valdinei Medina Machado da Silva, o Dinei. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Eu acho de uma falta de caráter você defender esse cara, como ele defendeu no debate, dizendo, não, ele está respondendo na justiça. É mentira, ele já foi condenado. Quer dizer, um condenado ele defende, mas o Pedro Paulo, que foi inocentado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Dr. Jadot, pelo Supremo Tribunal Federal, ele acusa e condena. Ele está inocentado. Mas o bandido que ele protege, não. Esse está respondendo na justiça, o que é mentira. Esse Valdinei, ele diz, assim que eu soube, eu mandei embora. Não, não é verdade. Ele tinha obrigação de saber com quem estava lidando. Sabe por quê? Porque ele é reincidente. Esse cara não é só este da violência contra a mulher, o que já é muito. É também um assaltante preso em Copacabana com arma. Assaltava turistas e foi condenado a 5 anos de prisão. Ele estava no gabinete do Freixo. E agora é quem acompanha o Freixo na sua campanha. Ele diz que acompanha como voluntário. Solta todo mundo do Bangu, 1, 2, 3, 4, 5, vai ter uma multidão. Ele é voluntário do Freixo, ele aceita isso. O voluntário, assaltante, na campanha dele. Eu trabalho lá na Alerj, junto com o Freixo. Pergunta a qualquer porteiro se alguma vez alguém viu entrar uma pessoa carente para falar com o Freixo. Tipo assim, uma pessoa com necessidade especial. Não, esse Dinei foi quem ele levou para o debate dele na TV Record. Ele só podia levar 3 pessoas. Escolheu um desses. O Dinei é de casa. Bom, como se não bastasse, o envolvimento é tão grande com essa marginalidade toda, que tem o irmão do Dinei, como é que chama? Vitor Hugo Medina Machado da Silva. Esse estava no gabinete da Janira, saiu e ele era só traficante. Eles circundam o pessoal. O traficante no gabinete da Janira, o assaltante no gabinete do Freixo. Eu não sei se é isso que vocês querem. Pois é. Gente. Só que fica pior, tá? Eu só trouxe um vídeo. Agora é o último. Todo mundo conhece a posição de bom moço do deputado Marcelo Freixo. Paparicado pela mídia, que chega até ao cúmulo de fazer Photoshop das fotos publicadas dele. Tem Photoshop. Ele não aparece com os pés de galinha dele, nem com o olho da cor que ele tem. O olho é do Chico Buarque e a pele é da Anitta. Nem um pé de galinha. Nada. Photoshop. Bom, eu quero tratar da integridade do deputado Marcelo Freixo. Todos nós fomos acusados de abrigar em gabinetes PMs indevidamente. Eu vi discursos no rádio, na televisão, nos jornais. Só pouparam Marcelo Freixo. Por quê? Porque ele tem poucos. Ou será que declara poucos? Ele ontem passou por cima da casa
e foi encontrar com o general. E para minha tristeza, eu vi que o general tão corajoso tem medo da Globo. Não tem medo do Freixo, não. Tem da Globo. Tremeu na base. E disse para ele, para não voltar atrás na sua determinação, que tirava os PMs, mas dava policiais civis. E o Freixo disse para ele que só tinham tirado 4 e não contou quantos ele tinha. E o que é pior, não conta para ninguém os clandestinos que estão no seu gabinete. O senhor sabe disso. Eu fiz um requerimento, eu quero o processo 13670 de 2009. Esse processo traz o pedido de auxílio alimentação. E os funcionários que recebem isso não constam do diário oficial. Não passam por lá. São clandestinos. É uma lista clandestina. O senhor Marcelo Freixo tem funcionários fantasmas, policiais. Vou dar os nomes. Não ria não, deputado. O senhor ri porque está encoberto pela grande mídia, está encoberto pela Rede Globo, que não quer a verdade. Ninguém quer a verdade. Vamos lá. Do DESIP, Adriano Bairral Velasco recebe por fora. Alexandre Cardoso. Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco ao ler o nome deles agora. Eles moram em área, muitos deles, que os nomes não podem ser revelados. Mas a senhora vai colocar o nome deles em risco. Então só vai pedir policial. O nome deles vai pedir a senhora policial vai colocar o nome deles em risco. Os policiais. Chegou um retiro. A senhora vai botar a vida deles em risco. Fala só o primeiro nome, deputada Arcidinha. Só o primeiro nome. Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado que está no gabinete dele. Como é que um delegado precisa de segurança? Está ameaçado, claro que precisa. Ameaçado? E eu não estou? Peça segurança. Não peço. Deva ter. Eu não vou lá, eu defendo a instituição. A instituição que peça. O general que reconhece essa casa. Não vou lá com a minha cara chorosa dizer para ele, general, me dá 2 PMs, me dá 4 isso. Pois bem, Adriano, Alexandre, vou distribuir a todos os deputados a lista. O senhor parou de rir, né, companheiro? Parou de rir. Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson. Esses são 8 do DESIP. Não são aqueles que o senhor declara. Esses são os por fora. Policial Civil. São 6 PMs. O senhor disse que tinha... Não, são 6. São 6. Eu vou dar os nomes, se eu quero, eu dou inteiro. Não. Denilson, Edmilson, Felipe, Lucien, Marcelo. Fora aqueles que são oficiais. Tem mais. Seguranças requisitados da Polícia Militar. Devolvidos ontem. Alexandre, Carlos Murta. Essa família Murta, tinha 3 no seu gabinete. Um foi morto, ficaram 2. Leandro Luiz Cláudio. Sem requisição. Por trás, Vitor Hugo. Polícia Civil. Tem um que é legal, que trabalha mesmo. É o Ricardo. Esse todo mundo conhece. Esse está sempre aqui. Vinícius Jorge é o delegado. Então eu pergunto. O senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Ou eu estou inventando que existe essa relação clandestina aqui? Eu quero que o senhor fale. Como eu deixei público na reunião da mesa, há 30, 40 dias eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentações. Sim. Clandestina! Não sei os nomes. Clandestina!
Eu não posso dizer se é clandestina, porque a Vossa Excelência está falando. Agora, eu pedi para a senhora fazer... Use a expressão que o senhor quer usar. O que que o senhor... Qual é? Com o que que o senhor substitui o clandestina? Há 30, 40 dias, eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentação Assinado dessas pessoas que estão assinadas. Com parecer da Procuradoria da Casa. Tem um parecer e é uma alimentação que não pode no gabinete. Com parecer da Procuradoria. Peraí, Marcelo. Estou escrito, presidente. Essa lista não é publicada no Diário Oficial. Ele agora diz que é para manter a integridade física dos seus policiais. Que isso? São policiais que precisam de policiais. Então eu quero isso esclarecido. Eu quero isso. Eu quero processo capa a capa. 13670 de 09. E o senhor sabe que eu estou falando a verdade. O senhor... E ele está sentindo com a cabeça. Não. Deputada Cidinha, de novo. Vossa Excelência faz chegar para mim um pedido, eu vou fazer chegar a Vossa Excelência o processo. E de novo vou dizer, há 30, 40 dias, fiquei sabendo que tem uma lista assinada pela Procuradoria, foi assim que chegou, mas fora do gabinete, isso é verdade. Fora do gabinete. Mas estão lotados lá. É essa face verdadeira, sem maquiagem, sem Photoshop, do mocinho da Rede Globo de televisão. Vai lá e se explique. Eu quero uma explicação para isso. Se fosse no gabinete de qualquer deputado, seria um escândalo. Mas no dele não, porque ele argumenta com o quê? Eu preciso manter a integridade física dos meus policiais. Um policial que precisa ser defendido por um deputado está precisando de outro policial e daí não acaba nunca mais. Não, eu vou dar um passe no senhor agora. Vou dar um passe no senhor. Então eu queria que ele me explicasse. Presidente, o senhor preside a casa ou não preside a casa? Admite... Deputado Marcelo, eu deixei Vossa Excelência falar. Mas eu respondi. Nós vamos falar. Não. Eu respondi. A presidência está deixando ela como várias vezes. Novamente, presidente. Eu vou falar de novo. Fala, pode falar quantas vezes quiser. Eu quero saber se o senhor guarda tanto esses nomes para protegê-los, por que não guarda de outros que o senhor publica? Alguns merecem sua proteção, só aqueles que recebem por fora, e os outros que o senhor foi reivindicar que haviam sido requisitados pelo Exército. Esses não moram em comunidades? Ninguém é requisitado pelo Exército. Como não foi ontem? O senhor não foi lá chorar 4 PMs? E ninguém é requisitado pelo Exército. Bom, se ele diz que não publica os nomes porque eles correm risco, então ele escolhe quem pode correr risco e quem não pode. Alguns são publicados no Diário Oficial, outros não. Outros não. Eu tenho a relação todinha. São todos. Eu tenho a relação. Não, tem sim. Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que eu trabalhei com o Sérgio Cabral, fui secretária e uma das mais eficientes no governo dele. Nunca escondi isso. O que é preciso esclarecer é o encontro dele, cujo apelido aqui para alguns era Maçaneta, na sala todo dia do Pisciani. Esse processo é de 2009 e está parado desde 2011. Depois disso entraram outros. Então esse é de 2009. Na época que ele, que foi tão contra o Pisciani, ia pedir no gabinete dele a contratação dessas pessoas e de outras mais para a TV Alerj. Estou levantando tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. É preciso desmascarar esse rapaz. É preciso desmascarar esse rapaz.
Porque ele fica posando de bonzinho, de direitinho. Olha, eu não quero que matem, ameacem meus policiais. Então ele escolhe quem pode morrer e quem não pode morrer. Alguns saem, outros não saem. Curiosamente, não saem aqueles que estão na lista secreta da Alerj. Para concluir, por favor. É isso, está concluído. A menos que ele fale alguma coisa. Acabando geral com todo o discursinho do bom moço, ela denuncia ele na Alerj. Agora, prestem atenção no detalhe. Quem presidia a mesa da Câmara dos Deputados quando ela trouxe a denúncia? André Siciliano. Fechamento de Freixo, era do PT. Fechamento do Lula. Fechamento, né? Inclusive, o Lula queria que ele viesse candidato ao Senado, por onde? Pelo PSOL, aqui no Rio de Janeiro, na última eleição. Mas como só podia se votar em um, deram preferência ao Molon, para não levantar muitos escândalos, né, do Siciliano, mas ele era o preferido do Lula. E por incrível que pareça, logo depois das eleições e tal, assim que Lula assumiu a cadeira, o Marcelo Freixo virou PT, entrou no PT. Inclusive é presidente da Embratur. Lembra da história do Fachin? Pois é. O ministro mais petista tirou o Lula da cadeia. Impediu toda a atuação da polícia aqui no Rio. Da polícia séria, né? Porque o Marcelo Freixo está no PT. Baleias, máfias. Peixe pequeno, a rede pega. Baleia, não pega não. É isso aí, gente. Para fechar, já como ele falou em preta, pobre, favelada, vamos ver quem entende um pouco disso. Gente que vive nesse meio, o que tem a dizer. Todo mundo sabe do caso da Marielle. Todo mundo sabe como começou. Começou com o Jorge Pisciani dando 50 mil reais pro Freixo. Porque o Freixo diz que é contra a milícia, mas não é mentira. Ele tinha esse dinheiro, 50 mil todo mês. Como estourou a merda lá no Maracanã, no Ministério Público, deixou de pagar os 50 mil. A milícia cobrou ao seu Freixo. Como a Marielle, vereadora, era assessor dele, do gabinete dele lá, Marielle, resolve lá pra mim. Ela achando que tinha voto aberta no Acari e voto aberta lá na Beira-Mar. Nenhum dos dois tinha voto. Ela teve 200 votos no Acari e 150 na Beira-Mar. Um negócio assim. Mas teve muito voto na Zona Sul. Muito. Porque ela é fechamento daquela turma que eu sabe que eu não vou falar, senão vão ficar me reclamando. E mandou ela cobrar, sabe onde? Os 50 mil? Lá no Rio das Pedras. Onde o seu ex-deputado do Mil Brazão tem trabalho social. Globo se envolveu à toa, mas eles também esqueceram de dizer que quando eles avisaram o Freixo lá no telefone que ela estava fazendo esse papel ridículo, ele falou o seguinte: e aí, Freixo, como é que é com vocês mesmo? Essa palavra que é com vocês mesmo é a mesma coisa que falou, só pode matar à vontade. Então ele é coautor da morte da Marielle, o seu Freixo, que é junto com a TV Globo, que não vale um prato que come. Rede Globo, vocês não servem pra nada, vocês são tudo vagabundo, a gente tem cheirador, desagregado de família. Presidente, quando vier aqui, pede as contas da Globo, deve mais de 40 bilhões à Previdência Social, rebenta ela, cobre-a judicialmente. João Lemir, forte abraço aí, junto da família Bolsonaro. Então,
Então, gente, esse é o menino de ouro da Rede Globo, conforme disse a nossa Cidinha. Freixo já está lá em cima, presidente da Embratur, o Lula queria botar ele no Ministério do Turismo e quem sabe ainda não põe, né? Quem sabe? Porque botou a Daniela do Vaguinho, que também, esposa de miliciano, né, Freixo? E, pelo que eu entendi, foi ela que te colocou como presidente da Embratur. Mas você não tem nada a ver com milícia não, né? Uma preta, uma pobre, uma favelada, que não vale nada correr atrás, você achou que estava tudo bem, né? Criar um cadáver. Deu mole. Deu mole. A sua ligação com o delegado que também foi preso, você correu para ele, né? Estratégica ligada ao crime do Anderson, da morte do Anderson e da Marielle. De que forma esses presos hoje atuaram no crime? Qual é a participação deles? Se eu estou falando para os senhores e para todos os telespectadores que o sigilo é importante, se eu falar alguma coisa, eu estrago a estratégia. O que a gente pode dizer para a sociedade é que nós estamos trabalhando muito. Todos nós, a Polícia Civil hoje se sente honrada em demonstrar o castelo. Então, o que a Polícia Civil está fazendo é buscando provas concretas para a condenação das pessoas, dos assassinos de Anderson e Marielle. Mas tá certo, viu? Ligou para ele na mesma hora que aconteceu a morte. É isso aí, gente. É isso aí, tô ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de cada um. Até a próxima. E fui. Meu povo e minha pova, meus amores e amoras, o nosso canal é pequenininho e não é monetizado. Portanto, infelizmente eu não tenho como me dedicar por mais tempo para trazer vídeos mais elaborados e apenas no maior número de assuntos, pois isso demanda bastante tempo, tanto de pesquisa quanto de edição, e preciso correr atrás para sobreviver. Então, caso sentirem seu coração a vontade de nos ajudar a crescer e melhorar a nossa qualidade com qualquer quantia, já me ajudará muito. Ficarei imensamente grata a cada um de vocês e tenho a certeza que Deus abençoará e recompensará grandemente a sua colaboração. Muito obrigada.